Oi, gente! Nosso segundo episódio, Pablo. Que honra agora, Que agora você veio honra. pra cá, né? Que Agora eu bom. estou do lado de cá com meu amigo Pablo. Sim. Pablo o quê? Pablo Balieiro. Ai, que nome chique do Pablo. Arrasando aqui do lado do Pablo Balieiro. Ai. Gente, sejam muito bem-vindos aqui no nosso segundo Enf Pode Mais. Olha só, hoje nós temos uma convidada. Nossa, nós estamos muito Fala chique, aí, né, amigo? Josi? Com Muito. certeza. Eu tô muito feliz de receber esta mulher aqui no Enf Pode Mais. Nossa, Eu olha, disse que o nosso Enf Pode Mais era para trazer empoderamento, né? com certeza. A gente tem hoje uma pessoa muito especial que veio até de longe com a agenda corrida, lotada, mas ela fez questão de tirar um tempinho para vir aqui prestigiar não só o nosso podcast, a mim e o Pablo, mas também a você, que é profissional de enfermagem, porque ela é uma pessoa que luta. Ela é mulher empoderada, ela luta, ela é militante. Ah, ela é tudo de bom. Nossa, olha, ela tem um currículo intenso. Fala um pouquinho do currículo Olha, dela. ela é graduada em enfermagem pelo Centro Universitário Metro. Então não com é de Brasília, Não né? é, já tem a dica aí. Com especialização em MBA em gestão hospitalar. Opa! Ela acumula experiências na gestão em unidade básica de A saúde gente e na tem que ver. luta pela valorização da enfermagem. Então a gente já ama, também porque a gente vai convidar também profissionais que estão lá na ponta. A gente já tem uma lista de convidados e a gente vai estar gravando e mostrando para vocês no decorrer da nossa temporada do Enf Pode Mais. Tem mais, Pablo? Ela fundou a Associação dos Enfermeiros agora eu vou entregar, do Ceará. Aí já mataram a charada, Foi. né? Foi eleita vereadora, sendo a primeira enfermeira, olha que entrou pra Que história, honra, hein? a ocupar esse cargo na Câmara Municipal de Fortaleza. Você já sabe quem é, você que tá aí assistindo, né? É a nossa querida. Ainda tem mais, calma Não, mas eu posso aí. falar, já, não Pode posso? É a nossa falar. querida enfermeira, deputada, Ana Ana Paula. Paula! Obrigada. Olha, que honra. Deputada, obrigada. Eu te chamo de deputada ou te chamo de Ana? Só Ana. Só Ana. Então Só tá bom. Ana. Melhor, vamos, né? Pra gente ficar bem descontraído aqui, né, Ana? É um Isso. prazer ter você aqui no nosso Enf Pode Mais. E eu sei que tem mais currículo aí, não tem? Vou terminar deixar, aqui, então. vamos lá. Ela está no seu segundo mandato como presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Está licenciada no cargo de vereador e está exercendo o mandato de deputada federal na suplência do BDT Ceará. Ela é deputada federal, gente. Olha que Deixe honra! ela. Não mexe com ela não, viu, gente? Na brincadeira, né? Ai, Ana, como eu tava dizendo, obrigada por você. Eu sei que a sua agenda é muito corrida e a gente tentou por diversas vezes e ela tinha que remarcar, né, Pablo? Por conta da agenda corrida, que eu sei que você está no Congresso representando muito bem a enfermagem brasileira. E eu acho que o estado do Ceará deve ter, com certeza, um prazer enorme de ter você aqui na Câmara, no Congresso. Então, hoje, o podcast é um bate-papo com você para a gente te conhecer melhor, conhecer a sua trajetória, falar desse empoderamento feminino que a enfermagem, a cada dia que passa, está tendo mais mulheres empoderadas, enfermeiras, e tudo isso é muito importante, né? Então, muito bem-vinda. E nos representando na política ainda, né? Claro, Mulher sim. enfermeira na política, isso é muito importante. Para a gente começar esse bate-papo, a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória. Ana, como que começou a sua trajetória na enfermagem? Eita, essa pergunta é boa. Primeiro, dar um beijo, um abraço muito acolhedor a todos os profissionais da enfermagem aqui do Distrito Federal. Em nome de todos vocês que fazem aqui esse trabalho, agradecer o convite por estar aqui nessa segunda edição do Enf Pode Mais. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso ainda para frente de muitos temas importantes. Josi e Pablo, eu comecei a minha vida na enfermagem com 18 anos, Bem novinha. como auxiliar de enfermagem. Fiz o curso de auxiliar de enfermagem com 18 anos. Terminei o curso de auxiliar de enfermagem, fui trabalhar em hospital da rede municipal de Fortaleza. Depois eu fiz o curso técnico em enfermagem. Passei em alguns concursos como técnica de enfermagem. Atuei no SAMU Ceará, nas ambulâncias que faziam ali a cobertura das BRs do litoral leste do estado do Ceará, que pega a região de praias. Trabalhei na unidade básica de saúde do bairro em que morei quase 20 anos, né? Então, sou muito conhecida nessa comunidade por conta dessa minha atuação como técnica de enfermagem da sala de vacina.
Nesse inteirinho, eu fui fazendo a graduação de enfermagem, né? Trabalhando e fazendo a graduação de enfermagem. Uma realidade muito parecida para Muito muitos parecida profissionais também. da enfermagem. E nessa época você também nem pensava na política ainda. Não Estava bem, pensava. né, no início Era. da sua trajetória e nem imaginava que você se tornaria uma deputada federal. Nunca, 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 né? nunca passou na cabeça. E aí comecei a fazer a graduação em enfermagem com muita dificuldade, numa universidade particular, naquele momento que se iniciou a universalização do ensino superior no Brasil, com fiéis, com, né, eu fui uma aluna oriunda do financiamento estudantil e pagava 50% do fiéis ou 50% era do meu salário de técnica de enfermagem. Sustentava a minha família com esse trabalho e fazia também o sacrifício ali diário de se formar enfermeira. Uma realidade Uma realmente realidade da que todos enfermagem, né? nós, colegas, e a gente passa por isso, né? Então e aí eu encontrei uma vez, eu fui para uma palestra como técnica de enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Foi o primeiro contato com o conselho. E eu fui para uma palestra da presidente do conselho lá, uma mulher muito bonita, muito agradável, muito cheirosa e que falava muito bem Muito sobre cheirosa. enfermagem, né? Ela tem até Aham. a lembrança do cheiro, né? Falava sobre empoderamento de enfermagem, sobre a profissão, como a gente tinha que zelar pela profissão. E aquilo ali foi me despertando para fazer a graduação em enfermagem, porque eu comecei a ver nela alguém que eu queria ser no futuro. Né? Sim. Então, eu fiz a graduação com muito sacrifício, como eu já disse, e me formei no final do ano de 2010. 2010 eu terminei, me formei, fiquei graduada em enfermagem e fui trabalhar, fazer os trabalhos que a gente está acostumado a fazer. Mas eu ainda tinha muitos obstáculos ali de primeira experiência no mercado de trabalho como enfermeira, porque como técnica eu tinha bastante, mas encontrei uma certa resistência no mercado de trabalho nesse primeiro emprego, que é uma realidade de De muitos De muitos, muitos. né? profissionais, né? Então, depois que eu encontrei muitas dificuldades, eu comecei a perceber que a enfermagem ela poderia ocupar um espaço de trabalho em outros locais que não só na assistência hospitalar. Então, comecei a pensar em empreender na enfermagem. Aí foi quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos na área do empreendedorismo na enfermagem. Isso em que ano, Ana? Isso já 2012, 2013, mais ou menos nesse período. Pioneira, né? No Pioneira. empreendedorismo. Não existia resolução ainda de consultório de Porque empreendedorismo a enfermagem, gente está né? falando de uma coisa muito É. nova, né? Não Porque tem quase. tá Não tem muito bombando tempo. Tá agora, bombando né? agora. O É. empreendedorismo na enfermagem. 2012 eu não me lembro de forma alguma das pessoas falarem sobre Não, empreendedorismo, não não. tinha. No Ceará, o meu consultório foi o primeiro Nossa. O seu consultório de atendia. enfermagem. Só consulta de enfermagem. Ainda não existia nem resolução, Não existia, não. ainda, que desburocratizou, porque a resolução Sim. ela é de 2018. Uhum. Mas a gente podia fazer como microempresa, né? Então, a gente tinha microempresa com foco na atuação de enfermagem. Mas atendia o quê? Consultas Consultas, voltadas para a saúde da consultas, mulher, né? Promoção, fazia fazia coleta citopatológica, curativos. curativos, tudo na área de enfermagem. Dentro dessa comunidade que eu já havia trabalhado como técnica de enfermagem na sala de vacina. Que bacana. É uma história bem... Foi um assunto muito interessante que você trouxe e que eu acho que é interessante a gente perguntar. Você percebeu nesse seu consultório que a população procurava? Como que a população procurava? Porque geralmente a gente tem, né, aqui no Brasil, essa cultura de que eu só quero ser atendido por médico. Eu não vou no consultório de enfermagem porque não é médico. Você percebeu isso na prática? Sim, inclusive a população confundia muito, né? Porque a gente sempre utilizava o DR, doutora Ana Paula, então eles pensavam que naquele momento ali eu era médica, então eu tinha que explicar para todo mundo que eu não era médica, que eu era enfermeira, e explicar o que a gente podia fazer. Então eu ia fazendo isso dessa forma e sempre orientando eles para eles compreenderem que eu não era médica. Mas o que a gente conseguiu nesse período também? Ao passo que eu explicava que eu era enfermeira e não médica, eu também dizia para eles que aquele trabalho que eu estava fazendo com eles, de acolhimento, de uma consulta Uhum. dentro do que preconiza a sistematização da assistência, com retorno e avaliação adequada, era uma consulta feita por enfermeiro. E até bom para a E esse população era o entender, diferencial. né, Ana? Isso. Isso foi. Porque, assim, muitos vão para a unidade básica e nem sabe que quem faz ali o primeiro, né, aquele atendimento da atenção primária é o enfermeiro. Então, eu comecei a criar uma clientela de pessoas que
não queria mais ir para consultas com os médicos das unidades básicas de saúde, buscava atendimento na minha empresa, no consultório, que era também, não tenho mais hoje por conta das atividades, que não consigo, né? Não consigo abraçar o mundo com as pernas. Mas na época também eram consultas a preços populares, então isso cabia dentro do bolso daquela comunidade que eu estava envolvida, e a gente acabava fazendo também uma ação, trabalhando com o cunho social Muito ali dentro bom. daquela comunidade. E eles começaram a perceber o afinco com que eu atendia, a forma que eu acolhia, que eu atendia, Acolhimento, a né? imunização, A né? todas as questões voltadas. E eu comecei a criar uma relação muito próxima com aquela comunidade. Muito mais próxima do que quando eu era técnica de enfermagem Com da certeza. atenção básica. Uhum. E aí foi quando eu comecei a pensar na política. No primeiro momento não fui eu, mas a gente fez uma campanha. Lancei o meu esposo candidato a vereador na cidade, fazendo trabalho de articulação nessa comunidade, e ele foi eleito vereador. E aí a gente Mas foi eleito começou também com todo o seu com esse trabalho, com o trabalho trabalho que de você fazia atendimento, de frente à acolhimento. É. população ali do seu local. Pra você ter ideia, Que tinha legal. famílias que eu conhecia pelo nome, famílias que eu acompanhei o pré-natal, a entrada da criança na escola, e hoje já são adolescentes, né? Que eu tô ficando assim já um pouquinho já, Ah, né? A idade já tá pesando, mas eu tenho paciência ainda na comunidade, que quando eu vou por lá, caminho por lá, eu vou fazer alguma coisa lá, que fiz pré-natal, que acompanhei desde a época que estava aí na pré-escola, e hoje estão adolescentes, né? Então, isso foi o meu despertar para a política. Então, ele entrou na vereança, eu fiquei fazendo esse trabalho na comunidade. A empresa que era empreendedora e que eu tirava o meu salário de lá passou a ser financiada pelo mandato de vereador dele e eu não precisei mais cobrar consultas e comecei a fazer ações sociais gratuitas para a comunidade de prevenção e promoção da saúde. Isso fez com que a gente chegasse hoje ao patamar do nome que a gente tem lá no estado de ser deputada federal e as pessoas perguntaram de onde é que você tira tanto voto, né? Que você foi não esse tem trabalho padrinho incrível que você político, né? realizou Esse com a trabalho lá população. atrás, né? Então, E que bom, Ana, eu fico muito feliz, porque isso mostra a força que a enfermagem tem, não só nessa questão de piso salarial, que a gente escuta falar assim, muita gente foi eleito, muitas pessoas da enfermagem, né? Se bem que não foram muitas, a gente tem até que corrigir. Porque nós temos, se eu não me engano, você me corrige, 2 deputados federais, que é você e o Bruno. isso. Então, as pessoas falam assim, Pablo, a enfermagem está se apoderando da pauta do piso salarial para ganhar a eleição. Mas a gente vê que a Ana tem todo um trabalho já, antigo já, né, frente à população. E o que eu estava dizendo é que a gente vê a importância deste trabalho para a população, que é, consequentemente, você foi eleita não pela questão do piso, eu quero deixar bem Sim. claro, mas uma questão de trabalho mesmo, junto à população ali, né? E um trabalho árduo, né? Porque Isso. ninguém vê, igual você falou, como É, cheguei a esse tanto de votos, mas eu vi é, lá no início, isso. né? O esforço que fez. Parabéns, Ana, você faz a Inclu- diferença total, viu? Inclusive, Pablo, a luta do piso, eu comecei a tocar ela mais incisivamente, participar mais incisivamente, quando eu fui eleita vereadora, porque até então Uhum. eu não tinha recursos para estar em Brasília toda semana, para estar pactuando reuniões que a gente precisou muito estar aqui Uhum. presente em Brasília para fazer articulações. Eu só pude vir e fazer esse trabalho junto com os demais colegas, porque eu fui eleita vereadora. E aí o mandato de vereadora me permitia usar as cotas parlamentares de vereadora para pagar hospedagem, O, para pagar passagem o aérea para vir para tempo, cá, porque o você tem que ter tempo, tempo. né? Tudo isso. Então, fui eleita em 2020, no ano da pandemia. Em 2021, quando a gente tomou posse, com 2 meses, a gente já estava em articulações políticas no Senado Federal com o senador Fabiano Contarato, que era autor do projeto. E aí as coisas foram crescendo, a gente foi se organizando, e graças ao meu mandato de vereadora, a gente fez muita articulação. Por exemplo, precisava fazer uma mobilização tinha que fazer tantos adesivos de carro da mobilização do piso, tinha que fazer tantas camisas. Então, tudo isso saía do dinheiro do Do seu mandato da mandato. enfermeira Ana Paula, Aham. vereadora e enfermeira Ana Paula, na ocasião. Né? Então, o Ceará foi muito protagonista nessa luta do piso, porque lá a gente tinha um mandato de vereadora que eu colocava à disposição. Aluguel de ônibus para trazer Uhum. caravanas para Para Brasília, para Brasília, as atividades, tudo isso saía desse nosso desse mandato. mandato. É muita luta, né? Muita E a luta. gente ainda tem uma longa história pelo piso salarial. E a gente acredita que agora, no próximo mês, a gente consiga receber. Vamos então para a saúde da família. Você falou Vamos que você lá. trabalhou com vacina.
E esse trabalho que você fazia na clínica, esse trabalho da enfermagem na sua clínica puxa muito para o saúde da família, né? Isso. Esse acompanhamento. Mas como que é no Ceará? A taxa de cobertura da atenção primária, como é a sua visão na saúde primária, da atenção primária ali do Ceará? Eu tenho uns dados mais de Fortaleza, que é onde eu acompanho melhor. Do Ceará como um todo, eu Ceará, não. gente, só lembrando, é um estado É, grande, tá? A é minha pergunta deve enorme. ser reformulada. Mas Você trabalha, mora em eu moro em Fortaleza, trabalha em Fortaleza, trabalho em Fortaleza. Fortaleza. Então, assim, nós tivemos uma baixa muito grande de 2020 para cá nos indicadores de vacina, em decorrência de várias situações. Primeiro, a pandemia, que aí ninguém queria sair de casa para vacinar. Segundo, o negacionismo durante a pandemia sobre a eficácia das vacinas. E aí isso fez com que a gente tivesse uma baixa nos indicadores de vacinação. E nós tivemos, inclusive, doenças que tinham sido erradicadas, como sarampo, voltando a ter casos de registro de notificação compulsória de sarampo em Fortaleza, né? Então, um retrocesso. Graças a Deus, nós estamos voltando agora à cobertura de mais de 70%, porque o Ceará e Fortaleza sempre teve cobertura de vacinação mais que 70%. Né? Mas nesse período de 2020 a 2022, a gente teve essa queda em decorrência desses fatores. Então, assim, a vacinação é algo muito importante para nós. E eu queria dar só um detalhe da minha experiência na Aham, sala de claro. vacina na atenção básica à saúde. Como eu falei para vocês, antes de eu ser vereadora, o meu esposo era Uhum. vereador. Então, ele fazia as pautas da enfermagem também. E aí foi no momento em que o Conselho de Farmácia, ele possibilitou que o farmacêutico começasse a comercializar dentro das farmácias imunobiológicos. Eu não sei se vocês lembram disso. E nós, da enfermagem, somos a única profissão que temos na lei do exercício profissional, dizendo que é competência nossa o manuseio, a aplicação, até o descarte da vacina. Está lá Aham, na nossa tá lei. na Na lei nossa da lei. farmácia não tem. Na lei da farmácia tem a garantia deles, a prerrogativa deles, de aplicação de injetáveis, que é totalmente diferente de Diferente de imunobiológico. O imunobiológicos. injetável é o medicamento que ele vai Sim. aplicar do Uhum. paciente, chegou lá na farmácia e vai tomar. O imunológico tem toda uma relação científica de conservação, de graus Celsius que precisa ser mantido, de locais onde ficam as vacinas bacterianas, as vacinas, né, que combatem vírus. E esse manuseio, essa aplicação, todo esse processo de vacina ele é da enfermagem. E lá em Fortaleza, nós somos o único município do Brasil que tem uma lei sancionada pelo prefeito que diz a seguinte informação: se o detentor, dono de farmácia privada, ele quiser colocar na farmácia dele uma sala de imunobiológico para comercializar essa vacina, ele obrigatoriamente tem que contratar o enfermeiro. Uhum. Então, é o único do Brasil. Nós construímos isso com a força política. Na época deu uma confusão de competência, o Conselho de Imagino. Farmácia não entendia. Uhum. Aí eu precisei fazer toda uma explicação. Gente, a gente não está interferindo nas ações e na Mas você fez prerrogativa isso da pela Câmara farmácia, Legislativa lá pela do Câmara Estado. Municipal de Municipal. Fortaleza. Porque lá tem a Câmara Municipal. Municipal. Então, no município de Fortaleza, se tiver uma a Pague Menos Central de Fortaleza lá, ela comercializa a vacina. Mas ela teve que contratar um enfermeiro. Inicialmente teve uma resistência, que eles não queriam contratar. Aí nós encaminhamos o Conselho Regional de Enfermagem, Uhum. notificou para a contratação e eles foram obrigados a contratar. E você. Então, uma força política que garantiu que uma farmácia que ia comercializar vacinas abrisse a oportunidade de trabalho para um enfermeiro. Que bom. E você acha que essa lei seria interessante nacionalmente falando? Sim, Você pensa em, importantíssima. em apresentar um Penso, projeto mas desse tipo? primeiro eu tenho que alinhar com o Conselho de Farmácia, Uhum. porque Vai ser uma briga grande, né? porque nós não queremos de maneira nenhuma adentrar Adentrar em a área competências de deles. outras categorias. Como eu tive essas objeções a nível de Fortaleza e uma má interpretação do Conselho de Farmácia, eu preciso primeiro fazer esse alinhamento político, para que eles entendam que nós, profissionais da saúde, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e demais profissões, nós precisamos trabalhar em sintonia, que a gente precisa trabalhar sem adentrar a prerrogativa do outro, mas trabalhando de uma forma que a gente possa crescer enquanto profissão Daqui a pouco a da gente tem que criar uma saúde. lei do ato da enfermagem, né? É, Imitando a lei do ato médico. é. Porque Ah, o mas médico, isso logo, o que o né? médico fez? Ele viu que as outras categorias estavam
adentrando, ele falou, Assim. opa, vou proteger aqui, vou criar lei para ninguém fazer os meus procedimentos. Sim. E aí foi uma briga grande que hoje o enfermeiro, o biomédico já fazem, né, a harmonização, o Sim, dentista, né? principalmente na parte estética, né? Mas eu acho assim, tem que começar talvez a dialogar sobre essas questões importantes da gente também proteger os nossos procedimentos Exatamente. e o enfermeiro também querer atuar e querer realmente trabalhar com o que é nosso de verdade, porque muitas vezes a gente percebe que o enfermeiro, puxando para esse gancho dessa conversa, alguns enfermeiros a gente percebe, não todos, não estou generalizando, mas a gente percebe que os enfermeiros às vezes têm uma resistência e às vezes o enfermeiro, deixa eu fazer, a gente não faz, tá bom. Acho que a gente tem que ter mais procedimentos importantes. É por isso que a Colocação gente do está perdendo DIU, espaço, né? né? A gente não pode perder espaço. Aí as pessoas falam assim, Josi, mas a gente já tem muito procedimento. Tudo bem, mas a gente tem que ter procedimentos importantes. Aquele procedimento que sem o enfermeiro você não consegue fazer. Vou lhe Entende? dar uma dica. Inclusive uma fala. Agora, recentemente, o Conselho Federal de Enfermagem, ele fez um parecer sobre o atestado de enfermagem. E um dos encaminhamentos que o Conselho deu foi que esse parecer, ele deveria se transformar em um projeto de lei no Congresso. Também acho. E aí foi para o nosso gabinete, eu já fiz e já protocolei esse projeto. Ele já está tramitando, inclusive nas comissões da Câmara Federal. E aí teve um colega que me ligou, mas você quer dar mais atribuição para a gente, né? O colega ligou para mim e disse isso. Eu disse, de maneira nenhuma. Meus colegas, Você... por favor, não me leve a mal. Não me julguem. Eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente dar opiniões. Porque as pessoas muitas vezes escutam uma coisa e distorcem o que a gente quer falar. O que a gente quer dizer é que são procedimentos que trazem empoderamento para o profissional. E muitas vezes a gente percebe que os categoria profissionais, também, né? eu não sei, às vezes é porque tem muito procedimento, realmente não discordo, eu acho que tem bastante. Mas são procedimentos que trazem empoderamento, que trazem autonomia. A gente está falando de autonomia, de empoderamento. Mas eu percebo também que existe uma falha na educação. E aí é outro viés. Então, quando está se formando profissional, ele é muito formado no beabá. Isso. Né? No beabá ali, vamos salvar a vida, vamos fazer reanimação, vamos passar uma sonda, vamos dar um banho no leito. Eu acho que a gente tem que evoluir, principalmente partindo da educação. É uma. Aí a resposta que eu dei a ele, Josi, foi para ele nesse sentido. Vou pedir para você ler a justificativa do projeto para você ver em que circunstância esse projeto ele foi escrito. Eu acho que eu lembro desse bafafá que deu aí, Pronto. Ana. Então, em que Eu acho que eu circunstância esse projeto foi escrito? Os enfermeiros na atenção básica podem, é privativo, realizar Sim. consultas de enfermagem. E para realizar a consulta de enfermagem, obrigatoriamente, precisa seguir a sistematização da assistência de enfermagem, Isso. porque a enfermagem ela trabalha com o conceito científico, né? Trabalha com o conhecimento científico. Então, precisa se fazer dessa forma. Uma paciente que busca uma unidade básica de saúde hoje, no Ceará, por exemplo, o DF eu não conheço a realidade, mas todos os exames citopatológicos do Ceará na atenção básica são realizados por enfermeiras e enfermeiros. Sim. Hoje, o médico da equipe de saúde da família não realiza mais o exame citopatológico de prevenção do câncer de colo do útero. Então, aquela mulher ela vai até a unidade básica de saúde, ela espera o atendimento dela, ela realiza o exame dela e leva cerca ali de 4 a 5 horas entre a espera e a realização da consulta na unidade básica de saúde. Quando ela vai embora, ela pede uma comprovação ao enfermeiro de que ela esteve lá e está faltando o trabalho dela. Que a maioria das mulheres hoje são chefes de famílias e trabalham fora. E o enfermeiro dá uma declaração. Quando ela chega na empresa, isso é uma realidade que acontece. Quer aceitar. A empresa não aceita e desconta a manhã daquela paciente que foi em busca de uma promoção de saúde dela. Então, essa é uma vivência que nós temos na enfermagem hoje. Esse projeto é maravilhoso. Não só dá autonomia para o profissional, mas como ele desenrola a vida da população. Então, nós Porque não... a população fica também cerceada, né? Como enfermeiros que somos, né, que temos a prerrogativa de ter a consulta de enfermagem, nós não podemos deixar que uma paciente nossa ela sofra danos na questão financeira dela, no caso, desconto em folha do salário dela, porque ela buscou um atendimento de saúde. Inclusive, em outras relações trabalhistas de convenção
convenção coletiva, muitas convenções elas fecham que a mulher tem direito a uma saída por ano para a realização do exame preventivo do câncer de mama e do colo de útero, né? Então, Mas por que a empresa não está... que quem vai atender é o médico. É o médico. É porque é cultural, mas né? quem atende no SUS é a o enfermagem. Então, é um projeto que é enfermagem. da nossa vivência, que só foi possível ser apresentado pela nossa representação política e o apoio que a gente tem do sistema Eu acho que isso cofrincorense. tem que ser muito divulgado, até Exatamente. para a população entender o quanto é importante também ter enfermeiros. Porque o que eu digo, você tem um médico, a gente não pode desfazer, os médicos têm um papel óbvio, né? Importantíssimo na saúde, não tem que questionar. Mas a gente percebe que quando você tem o protagonismo da enfermagem na atenção primária, você tem que dar o protagonismo, mas você tem que dar a retaguarda para esse profissional. Exatamente. Então, o que você está fazendo é realmente estar dando respaldo para que esse profissional continue atendendo a população. E a população precisa entender que na atenção primária, quem atende tem esse protagonismo maior é o enfermeiro e é o técnico que está ali também na linha de frente. Parabéns, esse projeto é muito importante. Aliás, deixa eu puxar, Pablo, eu sei que tem muita pergunta, Eu mas... falo demais também, viu, Josi? Não, Você pode mas me cortar, porque... eu quero só puxar um viés, porque esse assunto é muito bom. E a gente tem que falar de projetos de lei e aproveitar que você está lá, né? O seu mandato, ele é muito importante para a gente, porque tem muito... Eu acredito assim, como a enfermagem está chegando agora no Congresso, eu sei que teve outros parlamentares que eram de formação de enfermeiro, mas talvez eles não chegaram no Congresso com a pauta da enfermagem ou da saúde pública. Então, tem profissionais lá que passaram pela Câmara, deixar bem claro que eram enfermeiros. Não estou dizendo que você chegou agora, é a única que chegou no Congresso como enfermeira, eu sei que não. Mas com a pauta e com a bandeira da saúde pública, no protagonismo da enfermagem, talvez sim. Né? Então a gente tem que sugar muito de você, aproveitar que você está lá e tentar também ajudar você com projetos, né? Puxando esse viés que você desse projeto de lei que você criou, queria só deixar uma dica e você abrir essa discussão. Lógico que aqui não é um ambiente, mas é só uma discussão que é legal, um bate-papo também trazendo saúde pública, enfermagem, protagonismo, atenção primária. Não me julguem novamente, porque é polêmico. Mas, assim, ao meu ver, tá, Ana? Em outros países como Europa, Estados Unidos, se a gente for observar, o enfermeiro, ele atende por protocolo até nas emergências. Então, se você torceu o seu pé, se chegar na emergência, provavelmente você vai ter um enfermeiro que vai te dar a medicação, prescrever e tal. No Brasil, a gente ainda está muito atrasado nesse discurso. Essa discussão nem começou. Então, a gente tem os prontos-socorros lotados, o paciente fica esperando, às vezes, atendimento de um médico. Aqui no Distrito Federal, a realidade é cruel, porque você tem bandeira vermelha na maioria dos hospitais, nas emergências, porque você tem um médico só. E aí, se você tem que ir para a UPA, mas aí chega na UPA, você fica o dia inteiro para você conseguir fazer um raio-x do seu pé que você torceu, ou seja lá, uma dor de cabeça, enfim. E você fica o dia inteiro. O que você acha se tivesse um enfermeiro atendendo? Não estou dizendo que o enfermeiro vai virar médico, não é isso. E os enfermeiros, às vezes, também podem não gostar dessa ideia, porque vai dizer, mais atribuição pra gente? Não, tem um médico, deixa pro médico. Mas eu acho que é uma discussão que ainda nem começou, mas que pode começar, porque você começa a discutir hoje, para daqui 20 anos, quem sabe, você conseguir colocar isso, né? Para funcionar. O que você acha? Você acha que daria certo essa discussão? Você acha que está na hora de começar essa discussão? Ou você acha que isso não tem que haver discussão? O enfermeiro jamais conseguiria atingir esse espaço de atendimento ali nas emergências, como ele faz hoje na atenção primária? Eu acho, Josi, que nós já passamos da hora. Nós estamos atrasados, como você já bem colocou a realidade de outros países fora. Então, é manejo assistencial. Manejo assistencial, ele pode ser realizado pelo enfermeiro, inclusive na nossa legislação, ela é muito clara que quem detém a competência de decidir sobre situações, né, de alta complexidade é o enfermeiro, né? Então, na urgência e emergência, a gente tem a enfermagem como uma profissão que é regulamentada, baseada na ciência, com evidências científicas, uma formação de 5, 6 anos, que pode, inclusive, ser ampliada para uma formação em residência multiprofissional na área de urgência e emergência, que a gente pode, inclusive, começar a detalhar isso, para esse manejo do atendimento na urgência, para casos menores, por exemplo, Menores, isso. inclusive,
para salvar a vida do paciente na urgência e emergência, a gente pode tomar posse de qualquer que seja Em caso de a emergência, ação. você, Né? Em qualquer que seja a ação para salvar a vida do paciente, você pode tomar posse de qualquer que seja o procedimento ou ação que você acha que seja necessária para salvar a vida do paciente. Isso é muito claro na nossa legislação. Então, eu acho que um protocolo de manejo na área de atenção pré-hospitalar, que possa começar, inclusive, ali dentro das ambulâncias do SAMU, e ser finalizado dentro de uma porta aberta de emergência de um hospital, né, Brasília, Ceará, no Brasil inteiro, em que o enfermeiro ele possa começar a fazer esse manejo inicial. Uhum. Aí a gente fala de um A enfermeiro que gente vai se desafoga. graduar e depois ele vai fazer uma pós em urgência e emergência. Vai fazer uma residência. Residência. E ele, Pablo, pode atender, e eu vejo isso como um projeto bacana para desafogar mesmo. As pessoas ficam ali no pronto-socorro horas e horas, e às vezes você tem um médico só. Só um E às vezes tudo que médico você quer é fazer um raio-x e tomar uma dipirona tilatil, que é o protocolo de toda emergência praticamente, né? E já pode iniciar o acolhimento inicial, né? Chegou ali, faz o atendimento inicial, faz a sistematização da assistência, já solicita os exames que a legislação permite para a gente solicitar esses exames dentro das instituições, já encaminha para fazer os exames e, se precisar de um diagnóstico médico, ele já está todo respaldado ali inicialmente com a avaliação inicial, com exames feitos. Isso vai garantir para a gente um tempo maior de resposta na urgência, na emergência, vai garantir para a gente um acesso maior para a população. Então, eu sempre vejo a nossa profissão como uma profissão que veio para desafogar o Sistema Único de Saúde, que veio para contribuir com as políticas públicas de saúde. Como o enfermeiro já tem muita autonomia na atenção básica, eu acho que a gente precisa seguir para a emergência. A discussão é essa, é trazer essa autonomia para o enfermeiro nas urgências e emergências e também ajudar a população, porque o enfermeiro no Brasil, na minha visão, posso estar errada, mas eu ainda defendo essa tese, posso mudar de ideia, né? Tudo se evolui, a gente pensa um dia de uma forma, amanhã eu posso ler mais sobre o assunto e pensar de outra, mas hoje eu garanto que a minha visão é essa, de que a gente estaria trazendo realmente um socorro mais ágil para a população e a gente poderia levantar a bandeira de mais enfermeiros, né? Ter mais enfermeiros trabalhando dessa forma, porque a gente vê que o governo traz mais médicos, porque é só o médico que pode fazer certas coisas, mas o enfermeiro, muitas vezes, ele é subutilizado no Brasil. Eu acho que o enfermeiro pós-graduado na emergência, eu sempre uso essa palavra, subutilizado, porque na minha visão, eu acho que você se preparou, muitas vezes você tem pós-graduação em cardiologia, em urgência e emergência, você consegue identificar um infarto e você, às vezes, não pode usar, né, assim, da sua habilidade, porque você tem que esperar o médico que está ali. Você tem que ter a retaguarda do médico. Às vezes eu sei que você torceu o seu pé, eu posso pedir o raio-x, eu posso passar uma medicação rápida, esperar, né? mas eu tenho que esperar o aval do médico. Eu acho que isso trava muito. Então, eu acho que isso é um projeto que tem que começar essa discussão. E eu né? acho que nós, pelo menos eu, e aí eu vou dizer igual a você, pelo menos eu, e não pretendo mudar de opinião tão cedo. Eu acho que eu me formei para cuidar do povo, cuidar de pessoas, né? Então, tudo da nossa vida, da enfermagem, envolve política pública de cuidado com o povo e com as pessoas. Então, eu não consigo compreender o atendimento da enfermagem sem que o atendimento esteja ali repleto de empatia para com o seu Com próximo. certeza. Vai lá você? Ana, eu queria saber assim, você falou da sua história, né, como vereadora, e eu quero falar agora sobre essa parte da política, mulher na política. Primeiro eu quero saber como que foi a sua eleição como mulher para vereadora, tá? E depois eu quero saber como assim, o cargo de federal é algo temporário. Como que funciona esse processo, tá? Por favor, fala para Vamos lá. nós. Primeiro, a eleição de vereador é uma eleição que é considerada uma das mais difíceis, Isso, né? é por isso que a gente quis te perguntar. Aqui em Brasília, Posso perguntar uma coisinha assim chata? É Sim. porque bate-papo e a gente pode Aham. interromper, tá, Ana? Desculpa. Tem muita esse lance de compra de votos mesmo? Tem No interior, muita, o que rola é compra voto. muita, Mas como é que compra muita, voto? É muita. dinheiro assim? Você fala assim, eu quero seu voto, você É me paga? dinheiro É? mesmo. Nas comunidades Me dá um funciona botijão de dessa gás forma. que eu voto a você? Existe muito. Hoje a nossa população, infelizmente, principalmente, eu não conheço a realidade do DF, mas no Nordeste eles ainda têm muito essa política da troca do favor, da troca do voto por uma saca de cimento, não que eu faça, né? Que a gente trabalha muito voto consciente. Sim.
mas nós competimos com candidaturas milionárias que Imagino. fazem isso. É bem desleal. E essa aí essa funcionar. competição ela é desleal conosco, né? Porque a gente busca levar a boa política, aquela que você vota no seu candidato e você vai cobrar daquele seu candidato posteriormente a o retorno dele eleito, da política pública que ele está fazendo, se ele está fiscalizando, se ele está apresentando projetos de leis que possam melhorar a vida das pessoas. E quando você, lá na comunidade, você compra o voto e o eleitor, ele vende o voto, aquela relação termina ali. Ele não tem mais que cobrar do parlamentar, porque ele se utilizou de uma prática ilícita, que é ilícita, para poder atingir um patamar da sociedade. Infelizmente. Isso existe, né? gente. Existe. Isso não é E aí o utopia, vereador, o não. prefeito faz o que quer, né? Porque Não é já comprei utopia, seu não. voto, Isso né? existe. Aí eles fazem o que quer, volta como querem. Já Muitas paguei. vezes em Eu ia te matérias perguntar ruins para o isso, povo, porque não né? deve ter sido fácil, né? Isso. Você chegar... Chegar até a vereança com 10.097 votos. Eu fui candidata pelo maior partido de Fortaleza, era o Blocão, né? Então, assim, ou eu tirava 10.000 votos ou eu não era eleita. Né? Primeira candidatura de vereadora. E aí, muita dificuldade financeira, porque a gente tem uma... Mesmo que meu esposo já fosse da política, a gente tem uma coisa incutida na gente, que a gente tem que buscar fazer a nova Sim. política. Porque senão a gente vai estar ali sendo só mais do Só mais mesmo. E mais do mesmo o Brasil tá cheio, Tá né? cheio. Então a gente tem que estar ali para fazer a mudança que a gente precisa fazer, inclusive para diminuir essa criminalização que existe na política. A criminalização da política, do brasileiro, da brasileira dizer, político é tudo bandido, ela começa ao passo lá na ponta com o eleitor que é corruptível, que se deixa, né, ser subornado por um emprego, por uma troca, que isso acontece muito, infelizmente. Né? Não tenho como provar, nem posso fazer isso, mas isso no Nordeste acontece de uma maneira, assim, gritante. E na enfermagem não é diferente. Só que na enfermagem tem uma outra concepção, Josi e Pablo. As enfermeiras muitas vezes trabalham por indicações políticas. Enfermeiras, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Quando chega na política, no período de campanha, o enfermeiro ele é obrigado a votar naquele candidato que abriu as portas do mercado de trabalho para ele. Isso existe demais. Isso que eu estou falando aqui é a pura realidade né, do Brasil. E aí a gente vem com uma candidatura nossa, corporativista, de que a enfermagem apoia a enfermagem vota na enfermagem, mas a gente luta contra um opositor que tem, muitas vezes, uso da máquina pública, que é só o que tem por aí afora, que tem uso de recursos que foram adquiridos de maneira ilícita. A gente concorre com aquele que detém um emprego para ceder para um colega que está desempregado e o colega é obrigado a votar nele depois. Se não votar, perde um emprego. São esse tipo de coisa que nós vivemos lá no Nordeste. Mais precisamente, eu só posso falar do Ceará. E aí, ser vereadora num ambiente desse é muito fácil, desafiador. Mas é porque também você já tinha aquele trabalho com a população que também Mas é o que ela ajudou falou muito, né? também. Ela teve que continuar numa nova política, né? Na nova Inovar política. na Tem que inovar política. sempre. Aí esse nosso trabalho que a gente começou a fazer de um trabalho que é muito, muito pessoal da enfermagem. Assim, eu acho que a enfermagem ela faz muito isso, voluntariado. Mesmo que muitas vezes eu defenda que não, que se você só faça voluntariado se você tiver condições. Eu defendo isso. Agora, se você está sem trabalhar, fazer voluntariado, eu não concordo. Mas a gente tem incutido na gente uma coisa de querer ajudar o próximo. Então, tem muitas ações sociais que ocorrem pelas faculdades, pelos institutos, pelas ONGs, e a gente fazia muito isso. Como eu já era muito conhecida no bairro, eu fiz umas caminhadas no bairro, e o que eu plantei lá me refletiu em votação. Mas eu plantei num momento lá atrás que eu nem sonhava Sonhava em ser vereadora, em ser política. Tipo, pra você ter noção, eu deixava de almoçar. Muitas vezes, no meu horário de saída do posto de saúde para ir para a faculdade correndo, eu só tinha meia hora para almoçar. E minha mãe morava em frente ao posto de saúde, bem em frente. Então, eu tinha meia hora para almoçar. Eu deixava de comer para ir fazer o curativo de um paciente que tinha câncer de nariz. E não tinha ninguém que fizesse o curativo dele, porque ele tinha uma úlcera muito grande no nariz. Então, não tinha ninguém que tivesse coragem de fazer o curativo dele, e ele não andava. Então, eu saía da unidade básica de saúde com o material, ia fazer o curativo dele
de lá já pegava o ônibus para ir para a faculdade e não almoçava. Então, cansei de fazer isso. Então, quando eu voltei nessa comunidade, já com essa intenção política, que eu passava nas casas pedindo voto, ó, esse ano eu estou candidata, aí as pessoas já, não, vote em você, pode deixar, nós vamos votar. Então, isso foi uma semente que foi plantada lá atrás, de empatia, de acolhimento, de trabalho sério, responsável, que depois se transformou em um reconhecimento da população. Não numa troca de favor, mas algo que a gente fazia não por essa questão política, mas sim porque gostava de fazer. Então, eu tirei 10.097 votos para vereadora, eu fui a 8ª vereadora mais votada da cidade, de 43, são 43 vagas hoje. Estou licenciada hoje da vereança para assumir a cadeira de deputada federal, fui candidata a deputada federal em 2022. Eu sou a primeira suplente aliás, a segunda suplente do partido, o primeiro já assumiu, mas hoje eu estou na primeira suplência. Então, isso faz com que a gente tenha um rodízio de atuação dentro da Câmara Federal. Quando a gente vai montar chapa de candidaturas proporcionais, a gente faz acordos políticos, Então, que aí esse são acordo foi anterior, esse né? acordo foi anteriormente. A gente precisa de uma candidatura consolidada. E aí eu disse assim, tá, eu vou ser candidata, não estou preparada, não tenho recurso para isso. Contanto que a gente faça um acordo de rodízio depois. Então, o PDT ele fez 5 vagas, eram 6, o PDT perdeu uma vaga, porque nós tivemos uma confusão lá no estado do Ceará, muito ruim para nós, fez com que o PDT perdesse uma vaga de deputado federal lá, então nós éramos 6, e aí passamos para 5, e aí cada uma dessas vagas tem um compromisso de rodiziar com o suplente. Né? Nesse caso, já tem 2 fazendo rodízio, aí daqui a pouco entra mais 2 fazendo rodízio até o 8º suplente. Até Então, o 8º, né? Sou eu que sou a 7ª e mais um. E você fica até? Eu fico nessa primeira licença até o final de setembro. Aí a segunda licença eu posso tirar no 2º ano, no 3º ano a outra, e aí eu vou organizando. Então, tem como você retornar? Retorno. Ou tirava direto agora, ou retornava. Por que eu não vou tirar direto a licença agora? Até mesmo que já acordada. Porque nós estamos numa decisão importantíssima em Fortaleza, na nossa capital, que diz respeito à sucessão da prefeitura. Né? Então, a gente tem um nome ventilado lá para sair na chapa de vice-prefeita, né? Não tem nada decidido, mas o nosso nome foi ventilado lá para compor essa chapa, dentro de vários outros nomes, aí não é só o meu. Mas aí a gente não pode perder essa oportunidade. Quando eu estou em Brasília toda semana, eu perco 3 dias de militância na rua, em Fortaleza, né? Perco, que eu digo assim, no sentido de não estar lá. Não está Mas, né? Mas estar aqui. É muito cansativo, né? Porque a gente tem que estar aqui terça, quarta e quinta estado, e tem que dar atenção à sua base. E muitas vezes a gente critica e fala assim, nossa, mas deputado federal não trabalha, né? Trabalha Ele muito. só trabalha de terça a quinta e o restante dos dias trabalha são atividades muito. extras que vocês estão nos estados. E às vezes no sábado, no domingo também. Então, Pablo, para finalizar a sua pergunta, eu tenho esse acordo de rodízio como deputada, né? Todas as prerrogativas, acordos importantes, pautas importantes que nós acordamos, projetos de lei importantes, como é o caso do projeto que eu vou já falar, que foi ideia sua, Josi, foi lá no nosso gabinete, nós acolhemos a ideia, o projeto já foi feito, Sim. já foi protocolado, já eu falo dele. Então, mas a gente tem essa perspectiva e, assim, a gente não pode perder oportunidades. A política, ela é feita de não perder oportunidades. Sim. Então, se você está em evidência, se você está em alta, você não pode perder a oportunidade de estar vinculando ali no meio político o seu nome. Então, se vinculou, se eu pontuei em uma pesquisa, eu vou organizar os meios para que isso possa se concretizar. Isso é importante para nós? Alguém pode dizer assim, mas o vice não quer dizer nada. Mas para nós da enfermagem, que nunca alcançamos essa posição, ela pode ser de grande valia. Sim, e falar nisso... Que nem nós estamos agora construindo a possibilidade de voltar para o Congresso Nacional de maneira efetiva, numa vaga efetiva. Sim. Que isso vai demandar 3 anos de trabalho em prol da enfermagem, né? Para que lá, daqui a 3 anos, eu passe pelo crivo deles e a enfermagem diga se me quer, mas por um mandato, de maneira efetiva, não rodiziando como suplente. Eu acho que não tem por que não querer, porque em pouco tempo você já apresentou vários projetos Sim, de leis isso que eu ia falar. importantes, né? Sim. E assim, no caso, a gente tem ouvido grandes coisas de você. A primeira vez que eu a vi mesmo foi em 2019, num evento de conselhos, né? E aí eu falei, gente... E aí de lá pra cá, a gente só tem ouvido coisas boas. O seu crescimento, né? De 2019 pra cá, realmente... Então, assim, a gente ainda vai ouvir muitas coisas ainda. Com certeza, né, Jô? Com A gente certeza. vai ouvir muitas coisas.
E te dá parabéns por esse trabalho árduo, que a gente sabe que não é fácil, Sim. né? São muitas causas Que a gente depois importantes. até te perguntar como que é a Ana na vida, porque, né? Dá Porque tempo de dá fazer tempo. caminhada, A gente já faz academia. É. Dá tempo de ir no cinema? Dá. Dá Eu fui tempo, sábado no cinema, dá fui tempo de curtir a sábado. família, A final de família tava semana. brigando comigo, né? Pois Mas enfim, é. né? E para mulher é Cobrando. muito difícil, né? Porque Sim. mulher tem que Mas ser olha, a gente vai a ouvir esposa, a grandes mãe. coisas, viu? Parabéns, viu, Ana? Obrigada, Pablo. Vamos tocar então no assunto do projeto de lei, Sim, para a vamos. gente já finalizar, porque o nosso tempo Vamos. já está acabando, mas tinha tanta Eu falo pergunta para demais, Ana. né? Então, Não, mas é assim. porque é necessário, né? A gente sabe que um Eu tô assunto puxa achando, outro, que pessoal, que puxa vocês outro. escrevem lá nos comentários depois pra Ana voltar de novo. Boa, Né? boa, Eu Pablo. acho, escreve lá nos comentários, Que a gente queremos não a conseguiu fazer Ana. nem metade das perguntas para Ana. Mas dentre todos os projetos de leis, quantos projetos você conseguiu apresentar? Eu já apresentei Como é vários. ENF da enfermagem, de cabeça mais ou menos para enfermagem. Vários. Para enfermagem já tem mais de 15 agora nesses 4 Tem que ser um meses. podcast só para falar dos Eu projetos de acho, lei. tô Mais de achando. 15, Tá. importantíssimos para nós. Relatorias importantes. Eu acabei de relatar um projeto da deputada Renata Abreu, foi sobre a aplicação do Implanon, né, dispositivo subdérmico, e está sendo implantado dentro do SUS já, mas ainda não houve um upgrade desse aspecto. Eu não Que também acabei de demora, né? relatar. Você apresenta um projeto de lei, aí tem toda a discussão, tem as Não comissões, é da noite pro dia, não é da né? noite pro dia, demora. Então, às vezes, um mandato de 4 anos é pouco. Sim. E É nesse pouco. relatório que eu Para fiz, quem trabalha, que tem que apresentar muitos fiz projetos. É questão pouco. de falar também no relatório da importância do enfermeiro na autonomia do enfermeiro na aplicação, né, do dispositivo subdérmico de planejamento familiar à base de etanogestrel. Foi um relatório importante, que é mais um passo também para o fortalecimento do protagonismo da enfermagem, né? E cada projeto de lei, eu tenho a impressão de que você tem que se desdobrar naquele projeto. Então, você tem que Isso, correr, discutir. Demora, né, gente? É uma discussão. isso. E a gente também tem a impressão de que muitos anos de projetos da enfermagem que acumulados. Ninguém Muitos, tocava no muitos. nome da enfermagem no Congresso. Então, são vários detalhes que envolvem a saúde pública, como a gente disse anteriormente, que precisa desdobrar. Então, você com mandato, né, rotativo, talvez você não consiga. Sim, Mas assim, precisamos pelo voltar pouco, efetivos, você né? precisa voltar, ser reeleita, para você ter esse mandato de 4 anos, né, inteiro É, só para você poder realmente tocar todos esses projetos. Falando no exatamente. projeto de lei, Ana, é porque na época que eu fui lá no seu gabinete, até quero te agradecer, porque ela foi muito solícita. Hum. Foi bem na época que estava tendo aquele bafafá, Pablo, daquela atriz que eu esqueci, Ah, tá. Daniela. Daniela Daniela Escobar. Escobar. Escobar, a gente vai ressuscitar o assunto, porque ela tocou, né? Mas eu achei muito importante procurar a Ana Paula, primeiro porque ela é mulher, segundo porque ela representa a enfermagem, Sim. e também porque repercutiu muito o caso e não foi a primeira vez. Então a gente teve aquele caso que foi para mídia, porque a atriz falou que as enfermeiras iam para catar médicos. E aí a Ana Paula me recebeu com essa ideia da gente criar um projeto de lei para trazer como crime qualquer ofensa, A honra a honra, sabe? A nossa honra como mulher, Sim. como enfermeira, porque a gente sabe que é muito vinculado à questão sexual. Sim, isso que eu A ia gente falar. tem Tinha fantasias que são anos e vendidas, anos, isso né? que eu ia falar. Teve um né? grupo também baiano, que não precisamos citar o nome, que também recebeu, né? Colocou uma das suas dançarinas muito sensual com a roupa da enfermagem, né? Como enfermeira. Projeto de lei, como é que tá o andamento? Tramitando já, foi apensado a um projeto, isso é importante eu dizer que foi apensado a um projeto que já traz uma fixação de crime para todos os profissionais da saúde, porque a gente vai ter uma celeridade 3 vezes maior nesse projeto, que foi ideia sua, nós fomos apenas o instrumento para consolidar ele, porque a gente tem a tipificação de crimes contra a honra no Código Penal. E esse nosso projeto a gente busca tipificar crime contra a honra do profissional de enfermagem em exercício, né? Então, é algo bem específico, É porque é muito corriqueiro, né? que é muito corriqueiro, que corriqueiro. acontece, ele foi apensado a esse que envolve os profissionais da saúde como um todo, mas na hora que tem esse apensamento, se consegue construir um texto que abranja todos e traga a especificidade da enfermagem também. Mas um projeto de grande relevância, inclusive trazendo um agravamento de penalidades
para esses casos que envolvam ainda mais a sexualização da profissão. Né? Então, muito honrada de poder ter sido o veículo de organização desse projeto, pela ideia de uma enfermeira do DF, assim como foi vários outros projetos que eu apresentei, foram ideias de enfermeiros, né? Muitos deles, que eu digo, me dê ideias, me mande sugestões, porque aqui eu estou para ser o veículo que está, né, disponível nesse momento para que a enfermagem possa aparecer como essa enfermagem propositiva. Ele já passou pela Ele já, comissão? como ele foi apensado, já se trabalhou a passagem dele na Comissão de Constituição e Justiça, que já é um porque passo acelera, como importantíssimo. você disse, é bem mais Acelera, rápido, tá certo. E agora ele vai passar só na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Saúde. Mas tem tudo para ser aprovado. Mas tem tudo para ser aprovado, porque não tem nenhum tipo de rejeição. É um projeto que ele vem ao encontro de defesa dos profissionais da saúde, né? Principalmente da enfermagem como um todo. E a gente está vendo vários casos de violência. Teve no DF esses dias, não foi? Teve um DF esses dias. Inclusive, a gente vai trazer aqui, viu, pessoal? Isso, a gente está convidando algumas pessoas que sofrem esse tipo de violência para conversar. Pronto, lá no Ceará também nós tivemos, né, vários, como presidente do Corém, eu peguei vários casos, eu dei suporte emocional, jurídico às colegas que sofreram essas agressões. Teve um médico que agrediu uma enfermeira lá no Ceará, ele foi desligado da residência, porque eu fiz uma ação junto à residência, né? Eu mesma, pessoalmente, fiz uma denúncia junto à residência multiprofissional lá. Ele chutou a técnica de enfermagem no local do repouso, né? Porque ela tinha colocado a bolsa dela na cama, que ele queria a cama para repousar. Então, ele sentou na cama onde ela estava dormindo e chutou ela. Então, isso aconteceu lá no Ceará, ele foi desligado, era um médico residente, ele foi desligado da residência, a penalidade dele foi essa. Nós fizemos ela também buscar a questão judicial para reaver a questão da honra dela, né, do ponto de vista até de indenização financeira por ofensa à honra. E aí nós tomamos todas essas providências, inclusive falamos lá para... Deixamos esse caso se tornar bem notório, que era para que não acontecesse mais. Mas estou muito honrada em poder ter feito esse projeto. Eu acho que logo, logo ele vai ser aprovado. Eu vou pedir para o que vai ficar no meu lugar agora em outubro, entre outubro e janeiro, que talvez eu só volte para tocar o projeto, para quando eu voltar ele já está prontinho para ir para plenário e eu só trabalhar a aprovação dele, né? Maravilha. Lembrando que a aprovação de um projeto demora muito. As exceções foi o da enfermagem, que foi muito rápido, embora muitos colegas digam que foi... Olha, eu falo a mesma coisa. Ana, e não vai dar tempo nem da gente falar ainda sobre o piso salarial, porque é tanta coisa. Eu disse que tem gente que acha que foi lento. Esse foi o projeto que tramitou mais rapidamente. A gente está falando de orçamento público, a gente está falando de bilhões que vai sair da conta do governo. E as pessoas ficam, tá demorando. Gente, não demorou. Se a gente for olhar o piso salarial dos professores, se eu não me engano, acho que foram 5 ou foram 8 anos para terminar de tramitação. Foi. E ainda receberam parcelado. O parcelamento, houve parcelamento, né, do pagamento. O nosso piso, desde o início da primeira luta ali do PL 2564, que ninguém acreditava que ia se tornar a grande luta que se tornou, e aí eu quero mandar um abraço pro Diego Ícaro, que foi quem marcou a primeira Diego, reunião. grande amigo, vai estar aqui também, já foi convidado. Foi quem marcou a primeira reunião com o Fabiano Contarato, isso foi em fevereiro de 2021. Né? Então, nós tivemos fevereiro de 2022, fevereiro de 2023. Então, nós estamos com 2 anos e 6 meses. Que já vai ser efetivado. Que já vai ser efetivado agora, se Deus quiser. Eu já recebi várias mensagens. Quero só esclarecer para você que lá do Ceará eu já recebi várias mensagens de agradecimento que receberam o piso em vários locais. Já não tem preço. Vários municípios começaram a pagar agora. E a gente tem que deixar claro que o prefeito já está liberado, a gente já pode pagar. Então, o prefeito tem uma brechinha lá no orçamento, não precisava nem esperar chegar a verba. Já podia pagar. Eu sei que alguns municípios já anteciparam, né? Aquele município que tinha orçamento lá, ele antecipou, não tem problema nenhum. O governador também pode antecipar o pagamento. É muito bom ver essa efetivação. Eu recebi várias ontem. E Fortaleza, que é a capital, está finalizando o projeto que tem que passar pela Câmara, porque é recurso, né, público, então precisa ser fiscalizado, e é por isso que precisa passar nas câmaras. Termina todo o processo agora, na cidade de Fortaleza, na terça-feira, para que na sexta-feira ele esteja em folha suplementar. Você falou do Diego Ícaro, eu me lembro quando eu convidei o Diego para fazer a primeira marcha da enfermagem, e ele me falou, já estou marcando a reunião com o Contarato. E ele chamou e mostrou assim, no celular, já estou marcando já. Eu falei, ótimo,
que a gente vai para a primeira marcha e você já vai para a primeira reunião. Então, vamos embora. E de lá, realmente, Deslanchou, né? deslanchou. É. Mas porque a gente teve apoio, acho que, né, a enfermagem, as lideranças dos estados, cada um fez o seu papel também. E também Cada compraram, entidade. né, a briga. Foi também muito compraram. organizado. No a início, nós gente- tivemos muita resistência aqui no Distrito Federal, algumas entidades. Nós tivemos resistência por parte do COFEM, não todos, né? Mas o COFEM, como uma entidade preocupada com a imagem da enfermagem na rua naquela época também, a É gente porque era teve uma época resistência. pandêmica. Era uma né, época também. pandêmica Pandêmica. que eles estavam preocupados da gente ir para a rua fazer aglomeração. Eu entendo isso. Mas eu fiquei muito feliz porque a gente conseguiu ter essa aglomeração, mesmo que na época não podia, mas a gente não teve uma fala negativa da sociedade. Eu A lembro- sociedade entendeu que era necessário, Eu né? lembro que na primeira marcha, por causa da pandemia, mas depois vocês pensaram assim, mas o profissional tá indo trabalhar, É, né? a gente já era assim, É. Covid ambulante. A gente, os profissionais, Covid ambulante, né? Ana, para fechar, foi muito bom ter você aqui. Ana, olha que Ana, eu prazer. preciso depois Não, a fazer gente outro tem que podcast fazer com outro. você, porque eu Olha, juro, por nós não favor. fizemos a metade das Não, perguntas. te juro. A Não gente queria fizemos. perguntar da presidência do Corém Ceará, o Como dia a foi? dia. Mas A gente queria falar Aí um é uma pouquinho do história Corém, como longa. você pensa pois sobre o Corém. eu acho que tem que ter, outro podcast. Olha, eu não sei não, tinha que ser 2 horas com ela aqui, Pablo. 2 a 3, É, eu te amiga. falei. A gente ia falar do seu tempo livre, da sua vida como mãe, esposa, não dá tempo, né? A gente queria saber coisas inusitadas da profissão, com certeza. Coisas deve emocionantes que você já ter, passou. né? Sim, tem. Mas para fechar o nosso podcast, que eu achei que foi muito legal, Nossa, você deu foi assim maravilhoso. umas dicas Que honra. importantes para a política e como a enfermagem ela está muito nesse âmbito político agora, graças a Deus. Eu acho que isso é importante para empoderamento, para conquistas de diversas pautas, né? A última pergunta. Do Pablo. Que honra. Vou Vamos deixar lá. para o Pablo. Ana, o nosso enfermagem pode mais. Para você, como a enfermagem pode mais? Ocupando espaços de decisão na sociedade. Para mim, é o primeiro ponto. A enfermagem não vai poder mais se ela ficar parada, estagnada, se não pensar em política pública ampla, se não for debater, se não for discutir isso dentro dos espaços de decisão. Acho que você falou Então, tudo em uma frase. frase, você resumiu tudo. Então, é Parabéns. campanha de 2024, é candidatura à vereança, é candidatura nas câmaras legislativas, é candidatura nas casas legislativas federais, Sim. é se candidatar nos conselhos de saúde, os espaços de decisão, de discussão, de decisão, de que envolve a Tá ali enfermagem. presente. Tem que estar presente, é ocupar cargos públicos importantes, Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, participar dos conselhos de saúde como COSEMES, CONASEMES, então, controle social, porque nós, enfermagem, ela é SUS, é saúde pública, ela é cuidado com as pessoas e tudo isso perpassa aí essa questão. Então, para nós podermos mais, nós precisamos estar no lugar que pode, que tem poder. E o lugar que tem poder hoje, já que nós não somos uma profissão do campo jurídico, que seria carreira jurídica, mas para nós termos poder hoje, a gente tem que estar ocupando espaços tanto no poder legislativo quanto no poder executivo, nas prefeituras, nas vice-prefeituras, esses espaços que vão decidir a vida da gente. Antes, eu queria assim, para quem queira conhecer o trabalho da Ana, que ainda não a segue nas redes sociais, Ana, fala para nós as suas redes, pro pessoal. Fazer o merchan, né? Tem que fazer, né? Sabe de uma coisa, é uma curiosidade para vocês. Eu gostava muito de postar foto de biquíni nas redes sociais. E aí, essa curiosidade, assim, aí, outro dia uma colega chegou, por que você é vereadora, presidente do conselho, e fica postando essas fotos de biquíni? Eu falei, porque eu sou gente. Com certeza. Gente usa biquíni, gente toma cerveja. Gente como a gente. Gente né? como a gente, né? Pessoal, Então, por assim, favor, né? então, meu Instagram lá, que quem quiser seguir, vai ver lá, Ana Paula, dona de casa, Ana Paula, mãe de família, Ana Paula, surfista. A gente não Ana conseguiu Paula... falar aqui, vocês vão ver lá no Instagram, De gente. vez em quando eu vejo a Ana Paula andando de bike, fazendo caminhada, a Ana Paula que corrida. gosta da Heineken, mas a Ana Paula também que trabalha, né? Então, é o Enfermeira Ana Paula lá no Instagram. E no Twitter também, só colocar enfermeira Ana Paula, que dá tudo certo, aparece lá todas as redes. O TikTok eu ainda tô com dificuldade de fazer as dancinhas, né? Mas, enfim, depois que a gente toma umas 2 Heineken, a gente faz. Consegue. Mas, enfim, mas o restante tá por lá, tá? Então, quero agradecer. E também queria fazer aqui não sei quando é que esse programa ele vai ao ar, mas eu acho que em breve, se não tiver antes do dia 1º de outubro, eu queria
fazer um apelo ao profissional de enfermagem aqui do DF. Não deixe de votar nas eleições dia 1º de outubro. Muito bem. Tá? É uma Dia pauta 1º de importante. outubro tem eleição do sistema Cofem-Corens. Somos nós que decidimos quem dirige o nosso sistema. São dirigidos hoje por enfermeiros. Antigamente, lá no passado, eram médicos que dirigiam o nosso sistema e nós precisamos abraçar essa possibilidade de nós podermos escolher os nossos representantes. Então, dia 1º tem eleição. E é importante que todo mundo possa votar e eleger nossos representantes. Claro, no nosso próximo programa a gente vai falar muito sobre isso, porque o nosso convidado do próximo podcast é uma surpresa, a gente não pode revelar aqui, mas ele vai falar, né, E Pablo? ele é top, Ah, viu, Josi? muito, vai ser muito bacana. Ana, obrigada Eu que pela agradeço, sua Josi. participação mais uma vez. E eu quero te fazer um Sim. pedido Claro. para você. O Pablo está aqui, Leão, mas eu quero te fazer um pedido importante. Vai para a política. Ó, Josi, tá O DF vendo? precisa de Olha, você na tá política. Obrigada, Ana. E eu acho que você tem um perfil maravilhoso de mulher empoderada, capacidade técnica, brilhante. Segue esse caminho, busca fazer tuas alianças aqui e segue esse caminho que você vai longe. Eu só tenho que te agradecer. Obrigada mais uma vez. Uma mulher empoderada como a Ana falando isso pra mim, tá? Ai, deixa aí nesse vídeo. Ana. Então, se o Enf Pode Mais é uma temporada, mas dependendo de como vai ser a repercussão, como os nossos colegas vão aceitar, como eles vão receber, a gente continua e aí a gente te chama para um próximo podcast. Com certeza você tem que vir, porque a gente tem muito mais assunto para Gente, tratar. foi um prazer. Você tem muito conhecimento, você já está na vida política há muito tempo e traz muita segurança Como no que mulher, você como fala, como mulher, enfermeira, como né? empoderada como você é, como militante, como representante de uma forma geral, é muito importante. Eu sempre falo, a representação da enfermagem não é só para enfermagem, é para Sim, saúde pra pública. Saúde E pública. isso a gente tem que demonstrar muito para a população. Ah, tô votando no enfermeiro porque é enfermeiro. Não, porque o enfermeiro ele é protagonista na saúde pública e a gente sabe disso. Então tem que colocar a população para pensar dessa forma. É sim. Te agradeço, tá? Mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Muito gente. Obrigado, viu, Ana? Beijão, beijão, Pablo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.